abençoe mais esse dia. Antes que eu esqueça, parabéns para as mães presentes. Para as nossas mães que não estão presentes. Deus nos conceda um bom dia de comemoração, celebração. Vamos orar. Senhor nosso Deus, te agradecemos por mais essa oportunidade que temos de abrir tua palavra e buscar conhecimento, buscar verdade sobre aquilo que o Senhor nos tem dado. Pedimos tua ajuda, pedimos que o Senhor nos tome pela mão. Enquanto caminhamos, o Senhor abre o nosso entendimento, como o Senhor fez com os discípulos, soprou sobre eles, deu a eles entendimento das Escrituras. Dá-nos entendimento, Senhor, das coisas que já nos foram dadas, para que nós sejamos cristãos melhores, mais fiéis, mais firmes, mais dignos da salvação. Nós oramos por isso, Senhor. Pedimos tua assistência em todo o tempo. Também te agradecemos por esse dia que celebramos a comemoração de nossas mães, esse plano do Senhor, Pai, de cuidar da humanidade por meio das mulheres. Nós te agradecemos nesse dia em especial. Que as mães presentes e as nossas mães que não estão presentes sejam agraciadas nesse dia, abençoadas, contempladas pelo teu amor, pelo teu conforto. O Senhor conceda graça e misericórdia, cada uma possa se sentir cooperadora do Senhor num plano eterno. Oramos por isso, Senhor. Oramos com gratidão em nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, nós temos refletido nesses últimos domingos sobre duas palavras gêmeas. Uma delas está em Mateus 20, 28, quando Jesus fala: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. E numa outra versão diz: para servir, para dar sua vida em resgate por muitos. Nós estudamos durante uma aula inteira sobre a palavra resgate. E resgate significa tirar alguém de algum lugar, de um poder, e trazer para outro. E todos esses elementos têm relevância na obra de Cristo. Veio resgatar quem? A humanidade, que estava presa aonde? Sobre qual poder? Poder do pecado, poder da morte. Quem resgatou? Jesus Cristo. Por qual meio? Por sua morte. É interessante aprofundar, porque nós estudamos a palavra, né? É importante agora aprofundar o significado doutrinário disso. Nós estamos apenas nos preparando para fazer isso depois, junto com os apóstolos. E a outra palavra está em Mateus 26, quando ele fala: isto é o meu corpo. Mateus 26, 28. Isto é o meu sangue, aliás. É interessante que Mateus não fala do pão. A gente está tão acostumado com os relatos da ceia, mas se fizer uma comparação de Mateus, Marcos, Lucas, João não fala da Santa Ceia. E depois, 1 Coríntios 11, aí nós temos um relato completo da celebração da ceia. A ceia instituída e depois então celebrada. Mas Mateus fala do sangue, no versículo 28, dizendo: isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, muitos de novo, para a remissão
de pecados. Aqui nós temos de novo um redentor, os redimidos e o meio da redenção, o meio pelo qual Jesus redimiu, por meio do seu sangue. Remissão de pecados. Veio nos dar a bênção da vida. Só para complicar um pouco o meio de campo, porque agora eu quero levá-los na lição 10 ao fundo profético. Por que era tão grave o nosso pecado? E por que precisou de uma vida para nos libertar do pecado? Por que pecado mata? Nós estamos falando de alguém que veio dar sua vida para nos libertar do poder do pecado. Embora isso não esteja explicitamente dito aí, né, falou de remissão de pecados. Por que é necessário uma vida para libertar de pecados? Nós sabemos pelas Escrituras que pecado mata. Por que pecado mata? Parece tão óbvio, né? Por que pecado mata? Por que pecado produz a nossa extinção? Diga, irmão. Será que a origem está lá na morte? A origem está na morte? Qual morte, irmão, você referindo? Gênesis 3? É, lá com o paraíso. Certo. O pecado começou lá e a morte entrou no mundo lá. Mas por que mata? Só porque Deus mandou? Eu acredito que é o processo de submissão. Porque quando foi cometido o primeiro pecado, o homem se tornou submisso. Por exemplo, eu costumo dizer que a primeira manifestação de Marte foi lá no Éden. Certo? Quando a Marte falou, come, os teus olhos vão ser abertos. Né? Só que não falou para quê. Então, quando hoje nós conquistamos um cliente, aquele cliente é nosso. A gente vê muito em filme e marketing, mostra isso com clareza, né? Esse cliente é nosso. A partir do momento que o homem aceitou a proposta, ele passou a ser submisso Ao pecado. ao proposto. Ok, você tornou submisso ao pecado. Mas a pergunta ainda está de pé. Por que é que esse pecado mata? Por que nós temos garantia, certeza de que o salário do pecado é a morte? Por quê? Como ele adquiriu esta... Por causa da desobediência, às vezes. Que é fácil de Deus. Ah, bom. Aí nós vamos chegar lá. A desobediência. Porque Deus é a vida. Porque não há vida fora de Deus. Não há nada que viva de si mesmo por si mesmo. Toda a vida que existe, planta, animais, homem, e o que quer que você imaginar, depende de alimentação, depende de captar de outro energia para viver. E só há um que é vida em si mesmo, que é o autoexistente, que é a vida da vida. E não há nada fora de Deus, nada fora de Deus, que viva por si mesmo. Consegue pensar numa planta, num animal, num peixe lá no fundo do oceano, ou qualquer micróbio, qualquer coisa que viva de si mesmo, sem alimentar-se de qualquer forma de energia fora dele mesmo? Só Deus. Só Deus pode dizer, como Jesus disse, eu sou a vida. Eu sou a vida. Fora de mim não há vida. Então, para viver, temos que estar em comunhão com Ele. O problema da humanidade é que Deus é santo. Deus é santo. E o pecado não pode coabitar com o santo. E quando nós pecamos, quando nós declaramos a nossa independência de Deus, cada cabeça uma sentença, eu mando na minha vida, eu faço o que me importa, eu dou as ordens, eu me alieno da vida, porque Deus é santo. E essa nossa atitude é pecaminosa. E
Então, porque a vida é santa, a vida de Deus está na santidade de Deus, e a santidade de Deus está na vida, como a fonte da nossa vida é santidade, o pecado me aliena, me interrompe, me remove da fonte da vida. E então o pecado mata. E mata mesmo. Mata terminantemente. Porque não há a menor condição de nós vivermos plenamente por nós mesmos. Nós podemos fazer o que quisermos. Podemos fazer o que quisermos na nossa vida, o que tiver ao nosso alcance, de bom ou de ruim. Mas sabemos que caminhamos destinadamente, né, fatalmente, para um fim do qual nós não podemos escapar de forma nenhuma. Não existe na história da humanidade nenhuma solução para a morte. Entenderam isso? Que Deus é a fonte da vida. E Ele é santo e puro. E nos criou para Ele. O Éden, o paraíso, como foi colocado aqui, é o lugar da comunhão. Imediatamente quando o homem declarou sua independência de Deus, Deus avisou para ele: no dia em que pecar, você morrerá, porque você estará apartado de mim. Deus poderia ter mandado o homem às favas, imediatamente. Largado o mundo por sua própria conta. E o mundo já teria perecido há muito tempo. Mas Deus entra então com esse plano da redenção, da remissão, né? De alguma forma trazer para si aquele que Ele criou para si. E é deste domínio que Jesus está falando quando Ele fala em resgate e remissão. Resgate do quê? Remissão do quê? Qual é o problema grave envolvido aqui nesta morte de Jesus? É esta daí. Que aqueles que Deus criou para a vida e para a comunhão, pela tragédia do pecado, por essa posição absurda, irracional, de seres mortais como nós, seres absolutamente dependentes, somos mais dependentes do que outros seres da criação, termos declarado a nossa independência de Deus. Temos colocado o dedo no nariz daquele que nos sustenta para dizer: eu faço da minha vida o que eu quero. Esta praga está presente no coração da humanidade. Se tornou parte da humanidade. Por isso vocês falaram aqui, né, que o pecado entrou no mundo e pelo pecado a morte. Porque o pecado nos quebra da fonte da vida. É aquela ideia da videira verdadeira, né? Quem está em mim, vive. Sem mim nada podeis fazer. Se estão quebrados de mim, se estão interrompidos de mim, né, tem aparência de que vive, mas não vive. Né? Se nós tivermos aqui uma planta, né, uma roseira, né, hoje é dia das mães, né, as flores serão cortadas de suas fontes para, né, os vasos, né? Aquela flor tem aparência de que é viva, como aquela que está permanecendo na roseira. Mas é uma questão de tempo e ela perecerá. Né? Assim é a humanidade separada de Deus. Então, essas palavras, redenção e remissão, apontam para qual problema? Um problema que percorre as Escrituras desde o Éden. Então, se nós perguntarmos, Jesus veio nos resgatar do quê? Do poder do pecado. Não? Veio nos redimir do pecado. Para quê? Para que, quebrado o poder do pecado, ou seja, resolvida a nossa alienação de Deus, pudesse nos colocar de volta na vida. Por isso Jesus diz lá na instituição da ceia, né? Este é a minha carne que eu dou para a vida do mundo. Né? Essa é a bênção. João 6, ele vai falar muito isso. Né? Quem come da minha carne e bebe do meu sangue, esse viverá. Esse viverá eternamente. Olha aí a restituição da vida. Né? Então, para não parecer que nós cremos numa afirmação insustentável, pecado mata.
mata mesmo. E é irreversível, a menos que a gente seja, pela libertação do poder do pecado, reintroduzido na vida. A vida é Deus, né? O nosso problema é que a vida é santa. E o pecado impede nosso acesso à vida. E daí nós estamos fatalmente condenados à morte. É como se nós todos fôssemos uma tribo no deserto, né? E tem um poço de água da onde nós podemos viver. O problema é que a gente brigou com o dono do poço, né? E nós ofendemos gravemente o dono do poço. E agora não podemos mais ir lá. Estamos fadados a morrer de sede no deserto. Essa é a condição do ser humano. Eu queria trabalhar hoje com vocês um pouco a ideia que está por trás dessas palavras de Jesus. Porque hoje, quando nós falamos em resgate, em remissão, nós ficamos assim meio, né? Resgate do quê? O que significa essas palavras? Remissão de pecados, mas o que significa remissão de pecados? Né? Então nós temos que buscar no Antigo Testamento, temos que rever a nossa teologia, temos que aprofundar o nosso conhecimento para entender do que Jesus está falando. É muito difícil para nós hoje entendermos esses conceitos, né? De libertação, de escravidão, de preço, porque nós vivemos no império dos direitos humanos, né? Os direitos humanos que irritam tanto algumas pessoas, né? E nós não sabemos o que é ser escravo, estar preso, ou ser comprado, libertado, transportado para outro lugar. Todos esses conceitos nos deixam confusos, né? Então nós estudamos essas palavras e depois temos que buscar o significado delas. Eu quero tratar com vocês numa próxima aula, não sei se é exatamente a próxima, essas palavras de Jesus lá na instituição da ceia, que é onde nós estávamos no domingo passado, quando ele fala, vamos voltar lá em Mateus 26, 28, onde a gente estava no domingo passado. Mateus 26, 28 fala assim: isto é o meu sangue. Nós temos que entender o que o sangue está fazendo aqui, né? Depois ele fala sangue da nova aliança. Aliança para nós é casamento, né? Ou marca de seguro, né? O que é aliança, né? Nós não usamos mais esse termo. Então nós temos que buscar esse fundo profético. E também Jesus fez esta nova ceia numa festa de Páscoa. Então eu queria trabalhar com vocês esses termos nas próximas aulas: a aliança, o sangue e a Páscoa, para a gente se sentir exatamente lá aonde Jesus pronunciou essas palavras, tá? Hoje, para fazer uma ponte entre resgate e remissão e as próximas aulas, eu queria levá-los para Isaías 53. Então aqui seria como que uma como é que eu vou dizer? Uma ponte mesmo, entre parênteses, né? Porque nós estamos estudando as palavras de Jesus, mas eu queria mostrar para vocês o que é que está na boca de Jesus, que vocabulário que ele está usando para falar essas palavras, que nós não entendemos, né? Mas que eles lá entenderam. Vamos voltar para Isaías 53, um texto razoavelmente conhecido dos irmãos. Eu vou ler numa outra versão, na Bíblia A Mensagem, só para ilustrar, você acompanha na sua leitura. Isaías capítulo 52, versículo 13, fala assim, acompanha aí, você vai comparando a minha versão com a sua. Vejam como o meu servo está, exaltado, alto, cabeça e ombros acima da multidão. Mas ele não começou assim. No início todos ficaram espantados. Ele não tinha nem mesmo aparência humana, um rosto machucado, desfigurado, a ponto de não ser reconhecido.
Mas as nações de todo o mundo ficarão perplexas, os reis chocados e em silêncio quando o virem. Pois algo de que nunca se ouviu falar, eles verão com os próprios olhos. O que era impensável, eles verão diante de si. Capítulo 53. Quem creu no que pregamos, no que ouvimos e vimos? Quem poderia ter imaginado que o poder libertador do Eterno seria assim? O servo cresceu diante de Deus, uma muda mirrada, uma planta atrofiada num terreno ressecado. Não havia nada de atraente nele, nada que nos levasse a olhá-lo com atenção. Ele foi desprezado e ignorado, um homem que sofreu, que conheceu a dor por experiência própria. Bastava olhar para ele e as pessoas se afastavam. Nós olhamos para ele com desprezo, pensamos que era escória. Mas o fato é que ele levou nossas doenças, nossas deformidades, tudo que há de errado em nós. Pensamos que ele era culpado de tudo isso, que Deus o estava castigando por sua culpa. Pensa em Jesus na cruz, né? E aquela zombaria ali em volta, né? Nós pensamos que ele era culpado de tudo isso, que ele era blasfemador, que Deus o estava castigando por sua própria culpa. Mas foram nossos pecados que caíram sobre ele, que o feriram, dilaceraram e esmagaram. Nossos pecados. Ele recebeu o castigo e isso nos restaurou. Por meio das feridas dele somos curados. Somos como ovelhas que se desviaram e se perderam. Cada um de nós fez o que quis. Olha aí o pecado, né? Cada um de nós fez o que quis. Cada um de nós escolheu um caminho próprio. E sobre ele, o Eterno descarregou todos os nossos pecados. Tudo o que fizemos de errado. Ele foi afligido e torturado, mas não disse uma única palavra. Lembra de Jesus em silêncio, diante de Pilatos, de Herodes, do sacerdote? Como uma ovelha é levada ao matadouro, ou o cordeiro para ser tosquiado, ele aceitou tudo em silêncio. A justiça falhou e ele foi levado. Alguém de fato sabia o que estava acontecendo? Morreu sem pensar no próprio bem-estar, golpeado e sangrando pelos pecados do meu povo. Eles o sepultaram com os maus e o jogaram num túmulo com os ricos. Embora nunca tivesse feito mal a ninguém, ou dito uma palavra que não fosse verdadeira. Lembra daquela palavra, quem de vocês me convence de pecado? Uma coisa é falar isso para amigos. Amigos que podem falar, tudo bem, não, nunca fez nada e tal. Né? Mas ele falou isso para inimigos. E nenhum deles o convenceu de pecado. Mas era o que o Eterno tinha em mente desde o início. Esmagá-lo com sofrimento. O plano era que ele se entregasse como oferta pelo pecado, para que assim visse o fruto disso, vida, vida e mais vida. E por causa dele o plano do Eterno se realizará. Daquela terrível angústia da alma, ele verá que valeu a pena e ficará feliz por tudo que fez. Por meio do que ele experimentou, esse justo, meu servo, produzirá muitos justos. Olha o muitos aí, de onde Jesus tirou, né? As suas palavras que nós já estudamos. Visto que ele carregou o peso dos pecados deles. Por isso eu o recompensarei generosamente com o melhor de tudo e a mais alta honra, porque ele encarou a morte e não recuou. Porque ele se juntou à companhia dos marginalizados. Ele tomou sobre os ombros os pecados de muitos e assumiu a causa de todos os culpados. Esse é uma semente do Evangelho plantada no livro de Isaías que ninguém entendeu. Esse capítulo especificamente de Isaías é um texto
isolado do Antigo Testamento. Ele contém verdades, expressões e ideias inéditas na profecia, de modo que até o tempo de Jesus, até o tempo em que Jesus deu sua vida, dificilmente alguém poderia entender esse texto. Essas questões do servo do Senhor, o servo do Senhor ser ferido, maltratado, assumir pecados e sofrer, era de uma compreensão impossível para os judeus. Quando fala aqui nos últimos versículos, agora voltando para a Bíblia normal, né, aquela é apenas uma paráfrase, quando fala que ele dará a sua vida, que ele carregará as iniquidades, que ele morrerá como castigo dos outros, essa é uma ideia incompreensível. Porque, como eu já falei para vocês, não existe no Antigo Testamento nenhum caso de alguém que tenha dado sua própria vida em favor de outros. Todo o Antigo Testamento é baseado em substituição de animais. Os touros, os bezerros, né, as novilhas, os cordeiros. Mas agora aqui parece que alguém vai derramar sua própria vida em favor do povo de Deus. E então os entendidos, os escribas, os doutores da lei, os fariseus, não conseguiam entender quem era esse personagem que iria surgir. Achavam que poderia ser o próprio povo de Israel. Se você perguntar para um judeu até hoje de quem esse texto está falando, ele vai dizer, do povo de Israel. Mas não há consenso a esse respeito. Mesmo antes de Jesus morrer, não era isso exatamente que os judeus pensavam. E como os judeus não aceitaram a morte de Cristo, esse texto continua confuso para eles. Esse texto, antes de eu entrar no texto, eu queria só dizer para vocês o seguinte: folheia comigo Isaías até o capítulo 40, porque quem estuda o livro de Isaías percebe que a partir do capítulo 40, o livro muda completamente de figura. Esse é chamado, no estudo acadêmico das Escrituras, de segundo Isaías, porque é uma literatura completamente diferente. Até o capítulo 39, ele vem falando, mistura um pouco com a história, algumas profecias a respeito das nações, ali tudo bem fácil de compreender se você ler Isaías junto com Reis, Isaías junto com Crônicas. Você vai entender claramente a ideia. Termina com a morte de Ezequias e, mais ou menos por essa época, termina também a vida do profeta Isaías, do profeta histórico Isaías. A partir do capítulo 40, começa uma literatura completamente nova. Ele começa com a profecia de João Batista. Consolai, consolai o meu povo, essa é a voz que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor e tal. E aqui nesta literatura, mais ou menos entre o capítulo 40 e 55, porque a partir do 55 também a literatura muda de novo e se torna mais apocalíptica, mais profética no sentido escatológica, né? Nessa seção do livro, do capítulo 40 ao 55, surge aí um personagem chamado servo do Senhor, o meu servo. O meu servo proclamará, o meu servo e tal. E como esse é um personagem novo, as pessoas começaram a se perguntar quem era esse sujeito. E não conseguiam chegar a uma conclusão. Porque eles esperavam um Messias, esperavam alguém glorioso. E agora o profeta começa a falar de alguém que será um servo. E um servo nem sempre elegante, como vocês viram na leitura de Isaías 53. Alguém muito pequeno, muito desprezível, muito simples. E esse será o servo do Senhor. Como conciliar esse servo do Senhor com o Messias, com o Filho do Homem, com os personagens gloriosos da libertação, era uma grande questão. Igual nós hoje ficamos quebrando cabeça com
o milênio, né, com essas questões do Apocalipse, né, eles ficavam estudando esses textos, mas não conseguiam chegar a uma conclusão. No capítulo 42, isso você pode só anotar como curiosidade, se quiser, e depois olhar ou dar uma pesquisada no assunto, aparece a primeira referência a esse servo do Senhor. Então, Isaías capítulo 42, ele todo pode ser considerado o primeiro cântico do servo. São 4 cânticos que tem aqui. Nós lemos o último, né? Mas se você depois quiser fazer um estudo mais aprofundado disso, você compare esses cânticos, pegue um comentário, né, Jason, lá um comentário de Isaías, dá uma pesquisada aí. O capítulo 42, então, é o primeiro cântico. Ele começa dizendo: eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu escolhido, em quem a minha alma se compraz. Isso te faz lembrar alguma coisa? Pus sobre ele o meu espírito. Né? Batismo de Jesus. Não. Em Jesus nós começamos a vislumbrar quem é o servo do Senhor. Né? Mas isso só é possível na vida de Cristo. No cumprimento das profecias na vida de Cristo. Depois termina, ele volta a várias outras profecias, mistura um pouco com Babilônia, essa Babilônia também pode ser escatológica e tal. Aí nós vamos para o capítulo 49. Aqui tem dúvidas sobre quanto dele é o cântico do servo. Mas com certeza, o capítulo 49, nos primeiros 6 versículos, é um cântico do servo. E também é uma profecia referente a Cristo. Ouvi-me, terras do mar, e vós, povos de longe, escutai. O Senhor me chamou desde o meu nascimento, desde o ventre de minha mãe, fez menção do meu nome. Falando de alguém que nasceria e anunciaria o Evangelho a todas as nações. Depois, nós vamos em frente, e no capítulo 50, aparece de novo o servo do Senhor. E aqui o servo do Senhor já começa a ser uma figura de sofrimento. No primeiro e no segundo cântico tem ali ainda uma certa glória, porque ele é o proclamador, ele é o esperado. Mas aqui no capítulo 50, você já percebe alguma coisa estranha em relação ao servo. Porque o servo do Senhor é alguém que sofre. Então aqui já começa a ficar difícil para o judeu entender. Né? Porque não parece ser referência a um povo, a um grupo coletivo. Como o Antigo Testamento chamava Jacó, Israel, de meu servo, o judeu hoje tenta pensar que isso aqui se refere ao povo. Mas todas essas predições não fazem sentido em relação a um povo. Então a interpretação desse texto fica difícil. E o quarto cântico é esse que nós lemos, quando ele fala: eis aqui o meu servo, procederá com prudência, será exaltado e elevado, e será muito sublime. E aí ele vai dizendo, isso que as pessoas falam que Jesus não era bonito, né, baseado nesse texto, embora esse texto não necessariamente esteja dizendo da aparência física de Jesus, mas do caráter do seu ministério. Ele não foi recebido como mestre, versículo 3, ele não foi acatado na academia de Jerusalém, ele era um homem simples, veio de Nazaré, lembra? Alguém de onde a gente não espera grande coisa. Mas no versículo 4 fala que ele tomou sobre si as nossas enfermidades, que ele tomou sobre si tudo que doía sobre nós. E nós, quando vimos isso, não entendemos. Achamos que era Deus que esse homem era desprezível mesmo, nele mesmo. Todavia, versículo 5, ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados.
Então, quando Jesus vai falar, lá em Mateus 20, 28, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Ele está dizendo, eis aqui o servo do Senhor. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate por muitos. Qual é o fundo profético por trás daquela palavra? Essa daqui. Ele está dizendo para aqueles judeus confusos, né? Eis aqui o servo do Senhor. Vocês estão esperando um rei. Lembra do contexto de Mateus 20? Vocês estão esperando um rei. Vocês estão esperando alguém que assuma o trono. Vocês estão pedindo lugares no meu reino. Mas o Filho do Homem, olha o título que ele usa. O Filho do Homem não veio para ser servido. Vocês estão querendo assumir lugares, né, de servos elegantes no meu reino. Querem ser meus ministros. Mas o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida. Como é que os judeus poderiam entender esse dar sua vida? Isaías 53. Ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Versículo 5. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Lembra que o pecado é aquilo que nos separa de Deus, e a paz é aquilo que nos une a Deus de novo. A palavra pacto, que é sinônimo de aliança, vem exatamente da palavra paz. Se você lembrar que paz em latim, a pax romana, pax. Né? E desse pax é que Jesus vai falar, eis aqui o novo pacto, eis aqui a nova paz. A linguagem também é de Isaías 53. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. O versículo 6 descreve o que é pecado. Quando ele fala, nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Qual iniquidade? A iniquidade de seguir seu próprio caminho. E a figura usada aqui é a figura da ovelha. Animal que não tem natureza de andar seu próprio caminho. Se andar seu próprio caminho, se perde. Onde é que está o erro de uma ovelha seguir seu próprio caminho? É contrário à sua natureza. Andar pelo seu próprio caminho, desgarrar-se do seu pastor, é caminhar para a morte. Da mesma forma como o pecado mata o ser humano. O ser humano tem uma natureza de comunhão com o seu Deus. E sem comunhão, ele se desfigura e se perde. Então, quando Jesus fala lá no Novo Testamento, tenho pena dessa multidão, né? Porque é como ovelha sem pastor. O que ele está falando? Ele está falando da desgraça real daquele povo. O problema de vocês não são os romanos. O problema de vocês é essa iniquidade, né, que domina seus corações e faz com que vocês se desviem pelos seus próprios caminhos. Essa história da ovelha desgarrada e desviada pelo seu próprio caminho é o retrato fiel, né, igual que nem a humanidade. Né? Nós somos exatamente isso. E quanto mais avançamos, quanto mais progredimos, quanto mais fortes nós ficamos, mais nós enfatizamos o individualismo. E esse individualismo já está nos matando. Né? Esse individualismo assoberbado que nós estamos desenvolvendo, de modo que cada um é livre para fazer o que quiser, né? Matará literalmente, se Deus não intervier, no nosso mundo. Né? Diga, meu irmão. Existe algum outro animal da
quase todos são independentes, conseguem viver com facilidade e ir atrás da sua própria comida, da sua própria defesa. Existe uma relação onde Deus, através desse exemplo, quis falar com a gente? Ah, com certeza. Porque a ovelha foi eleita, foi escolhida desde o início das Escrituras, não é? Desde o início, desde quando Abraão, né, foi oferecer o seu filho e Deus falou, Deus proverá para si, né? E lá no meio do mato, achado foi uma ovelha, né, um cordeiro, um animal desses, né? Carneiro, cabrito, né? Um desses animais típicos do sacrifício, né? De qualquer forma, né, nós não precisamos afirmar que é o único animal, mas é aquele do nosso conhecimento, não nosso aqui, né, mas do conhecimento do Antigo Testamento e da maneira como o oriental cuida da ovelha até hoje, né? Porque para nós aqui, mesmo que a gente tente entender a ovelha hoje para nós é o animal de engorda para o Natal, né? Um animal comercial e tal, não é da nossa tradição, mas é um animal para fins comerciais, né? A ovelha no Oriente até hoje é tratada como um animal de estimação, né? Animal que tem nome e que tem o seu dono. Então, quando o profeta Natã censura Davi, né, dizendo, tinha um homem pobre, que tinha uma ovelha, que era criada com seus filhos e tal, e o rico foi lá e matou, ele está falando exatamente disso, né, de uma relação de intimidade, de profunda confiança, né? E essa figura do pastor e ovelhas, aí está uma outra linha de pesquisa, né? Vocês podem pesquisar e tal, como Deus trata essa questão desde o início, né? Colocando a ele como pastor e o seu povo como ovelha, né? De qualquer forma, o que nós precisamos reter daqui é essa natureza. Nós reconhecermos que, como ser humano, a nossa natureza é essa. Uma natureza de dependência de Deus e do próximo. E que o individualismo que foi engendrado, né, foi concebido pelo pecado, é causa da nossa morte. O ser humano depende do outro para ser humano, né? O animal é o animal onde ele quiser. O gato é gato em qualquer lugar do mundo. Não está nem aí para você em qualquer lugar do mundo. O cachorro vai lamber tua mão em qualquer lugar do mundo. Mas o ser humano só é humano junto com outro humano. Se ele for deixado a sós, ele praticamente perde a sua humanidade. Pode se tornar um animal. Desculpe se eu atrapalhar a sua aula. Não, não tem problema. Em frente. E daí, por exemplo, de todos os outros animais, o único animal que Deus deu a fala foi para o ser humano, para o homem. E justamente porque ele falou na conversa entre a Trindade, houve uma conversa onde ele falou assim, nós faremos uma nossa semelhança. Isso. E acho que a semelhança maior que existe com Deus é que ele fala e ele se comunica. E se ele ficou digerente no Éden, no paraíso, para que função? Não existia morte, não existia folhas, não existia seca, não existia nada, ele ia cuidar do quê? Né? E praticamente a única função que eu vejo ali dentro é que ele criando essa condição de fala, ele propiciou a entrada de Satanás nessa queda, porque ele corrompeu. O único como que um outro ser vai entrar em comunicação com um outro se ele não fala? O fato do ser humano ter semelhança com Deus tornou-o extremamente responsável, né? Justo. Para o bem O e para o mal. livre-arbítrio. Exato. A partir do momento que você vai falar, você ou fala ou não fala, ou escuta ou não escuta, obedeça ou não obedeça. Deus deu ao homem grandeza. De toda a criação lhe deu grandeza, né? E Deus fala com o ser humano. A primeira vez que Deus fala fora da Trindade, né, é com o homem, fala, né?
te escuto e você fala e eu entendo. E essa figura do Éden é a figura do relacionamento, né? Do estado adequado ao plano de Deus, né? E só para a gente emborcar de novo aqui para Isaías 53, toda a história da Bíblia, toda a história do povo de Israel, toda a história do povo de Deus, do Antigo Testamento, é a luta de Deus para estabelecer com o homem de novo uma aliança em que eles pudessem conversar de novo. Conversar no sentido de intimidade, né? Conversar no sentido de comunhão, conversar no sentido de ter acesso à vida de novo, né? Se nós pegarmos o Éden como sendo lá, né, o símbolo da vida, a árvore da vida, né, e a expulsão do homem daquele acesso, nós temos aí a figura da morte, que é o que nós estamos tratando aqui, né? Deus poderia ter deixado o homem seguir como ovelha desgarrada, e ele permitiria então que o homem caísse na sua própria tragédia, né? Mas toda a história, desde Gênesis 3,15, quando fala da descendência da mulher, eu suscitarei um que esmagará a morte e o pecado, né? Todo esse enredo do Antigo Testamento até a vida de Cristo. E Jesus Cristo, então, como sendo o cumprimento total dessa problemática, né, do nosso relacionamento com Deus. A gente vê Isaías 53 muito citado, mas em orações de cura. Especialmente pelo versículo 4, que diz: Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores levou. O que você pensa disso? Você acha que esse versículo especialmente tem essa conotação de questão física ou é uma questão mais profunda, espiritual? Jesus Cristo resolveu o problema, né? Quem resolve o maior, resolve o menor, né? De que maneira resolveu o problema, né? Matou a nossa morte, né? E nos deu vida. E juntamente com isso, provê para nós libertação em muitos sentidos, né? Mas seria apequenar a obra de Jesus, achar que ele veio para nos livrar das nossas enfermidades e das nossas dores momentâneas, né? O contexto aqui é do livramento da morte. Os efeitos da morte são esses descritos aí, as enfermidades, as dores e tal. Mas será que Jesus é apenas o analgésico? Né? Será que Jesus é apenas o apoio para o enfermo? Né? Se fosse assim, a nossa esperança estaria desesperada. Antes de uma cura, ele falou: perdoados são os pecados. Isso. Mas para que creiam. É interessante que eu quero entrar com vocês agora no próximo ponto, as citações de Isaías no ministério de Jesus. Aí está uma outra tarefinha para quem quiser pesquisar, né? Se esta relação de Isaías com Jesus é arbitrária, né? Eu estou aqui forçando a barra, né, para cima da profecia para colar uma coisa na outra, ou se o próprio Jesus autorizou isso. E os evangelistas da Bíblia, né, o Mateus, Marcos e Lucas, se eles próprios fazem essa vinculação e então pela primeira vez estabelecem uma resposta para esses mistérios que esta sessão de Isaías deixou em aberto, né? Vamos só terminar aqui as coisas que eu quero destacar em Isaías, daí nós vamos fazer essa ponte com os evangelhos. Então, no versículo 6, ele descreve o pecado. E é importante que cada um entenda seu próprio impulso para desgarrar-se. É importante que cada um entenda, na sua própria natureza, essa tendência a desgarrar-se, que para nós não é mais natural pertencer ao rebanho do Senhor. Eu digo nós, a humanidade.
e naquilo que nós ainda compartilhamos com a humanidade. E é disso que ele veio nos libertar. Então não adianta nada a gente saber o que é resgate e remissão, se não entender os efeitos disso na própria vida. Em mim, o que ele resgatou. E em mim, o que ele redimiu. Na minha história pessoal. Porque eu sei que ele fez isso. Mas para mim, né, ele está lidando com essa minha capacidade de fazer o mal, né, de desgarrar-me. Porque senão, a redenção para nós será apenas uma informação e não terá relevância para a nossa vida. Versículo 7. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a sua boca. Aqui a relação é clara, né? Os evangelhos depois vão falar isso. Como ovelha muda perante os seus tosqueadores. Ele foi então cortado da terra dos viventes, versículo 8. Por causa da transgressão do povo de Deus, ele foi ferido. Olha aí o por, né? Por muitos, aquela preposição que é teológica no Novo Testamento. Porque esse por vai significar em lugar do meu povo. O meu povo estava destinado a ser ferido. Meu povo estava destinado à morte. Mas quem vai ser cortado da terra dos viventes é o meu servo. O servo que Deus preparou para receber em si a ferida que era destinada a outro. E aqui fala que ele foi designado para ser sepultado com perversos, porque se o rico não tivesse se manifestado ali, o corpo de Jesus teria sido jogado no lixão, aonde ficava o lixo do mundo. Mas com o rico esteve na sua morte, mas, né, estava destinado à desgraça. Mas um rico interveio e destinou o seu corpo para um lugar nobre, porque nunca praticou nenhuma injustiça, e nenhum dolo jamais se encontrou na sua boca. Mas era necessário fazê-lo enfermar. Olha aí a enfermidade com o enfermar. Né? A enfermidade, que está lá no versículo 4, agora enferma Jesus. Ele vai dar sua alma, olha a linguagem da aliança e a linguagem da ceia. Né? Ele vai dar sua alma como oferta pelo pecado. Lá na Santa Ceia, Jesus fala: derramar o meu sangue para a remissão dos pecados. E em Mateus 20, 28, ele fala: dará sua vida como resgate por muitos. Olha aí a linguagem. Ele vai dar sua alma como oferta. Que oferta? Oferta sacrificial pelo pecado. Essa versão aqui fala: o Senhor agradou moê-lo. Isso. Parece tão... Se Deus sentiu um prazerzinho, uma coisa assim. É a figura do cordeiro e do pecado. Então isso está bem presente, justifica essa expressão? Deus quis ferir a si próprio para nos salvar. Né? Então aqui está presente o amor, aquele amor de João 3,16, né? Deus amou o mundo de tal maneira. Né? Deus não nos salvou a contragosto. Né? Deus não nos salvou... Pessoal, bom, tudo bem, se esse é o preço, então vamos lá. Né? Não, Ele quis vir. Né? Deus teve... Isso é incrível, porque aqui nós teríamos que olhar o original. Seria importante dar uma olhada em como isso aqui foi traduzido. Né? Mas Deus quis nos salvar. Por isso que depois Paulo fala: aquele que não poupou seu próprio filho, né? Mas por todos nós o entregou. Então Deus não nos salvou a contragosto. Como quem diz assim: se eu não limpar essa caca aí agora, né, o que vão dizer de mim? Não, Deus quis. E quis por nenhuma necessidade. Movido por nenhuma necessidade.
apenas por querer, apenas por ser amor, né? Apenas por coerência. E essa questão que fica aparecendo aí, que, Deus, né? Nós temos que entender Deus ferido em si mesmo. Nós não podemos pensar aqui num pai sentado lá no trono, no ar-condicionado do céu, e tipo assim, Jesus está lá embaixo limpando a caca. Né? Nós temos que pensar em Deus, todo Deus. O Espírito Santo, Jesus e o Pai, todo envolvido nesta obra da redenção. Esse livro que eu pedi para vocês lerem, A Cruz de Cristo, John Stott fala assim: Deus feriu a si mesmo para nos livrar dele mesmo. Deus feriu a si mesmo para nos livrar dele mesmo, para que ele não tivesse que executar sua justiça sobre nós. Porque se ele executasse sua justiça sobre nós, nós estaríamos eternamente perdidos. Então ele proveu em si mesmo alguém sem pecado, como diz aqui. Dolo algum se achou na sua boca, pecado nenhum cometido, para que ele então fosse apto para, recebendo em si mesmo a justa punição dos pecados, e pudesse isentar de modo justo e amoroso a humanidade. Romanos 3 diz assim, agora se manifestou uma justiça que provém de Deus. Aí ele fala que todos pecaram, depois diz, Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação mediante a fé pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância, ele havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Então, para satisfazer a justiça que ele tinha, ele pagou o preço. Porque senão, ele diz que ele deixou impunes até Cristo, de fato, ninguém tinha sido resgatado. Sim. Então, sim. Cristo resgata e cumpre a justiça perfeita de Deus. Apontam, né, a gente diz assim, os crentes do Antigo Testamento apontavam para esse sacrifício único e perfeito. Né? Apontavam para frente. Eles viviam a vida religiosa, a aliança com Yahvé, né? Pensando numa provisão futura para os seus pecados. Nós olhamos para trás, olhamos para Jesus, né? E vivemos uma outra realidade do nosso relacionamento com Deus. Porque agora nos baseamos em algo já realizado. Né? Todos nós estamos na esperança, mas eles apontavam para algo. O judeu sacrificava ali a sua ovelha, pensando, um dia Deus proverá. Né? Um dia Deus proverá. É a profecia de Abraão, né? Deus proverá para si, meu filho. Né? Um dia em que não será necessário sacrifícios de seres humanos, que seres humanos paguem pela penalidade dos seus pecados. Né? E provisoriamente, então, propôs o sangue de bodes, ovelhas, e carneiros e cabritos, né? Aquele açougue que devia ser o templo, né? Aquela sangria. Né? O pastor Silvado fala aqui, né, por causa de Jesus, que nós não temos que vir com um carneiro embaixo do braço, né, para o culto, né? Mas era assim que o judeu cultuava. Né? Esse texto que a Glaucia leu fala sobre justiça e vai servir também depois de base para a doutrina da justificação, porque depois verá nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho da sua alma e ficará satisfeito, né? Quando Jesus terminou tudo aquilo e disse, está consumado, e apresentou ao Pai a sua própria vida. O meu servo, o justo, com a sua justiça justificará muitos, ou com o seu conhecimento, com esse projeto em mente, justificará muitos. Por quê? Por que justificará? Porque as iniquidades dos iníquos será jogada sobre ele. Por isso eu lhe darei muitos como a sua parte. Olha muitos aí de novo. Eu lhe darei muitos como a sua parte. Ele comprou, né, muitos como a sua parte. E com os poderosos repartirá o seu despojo e tal. Porque derramou, olha aí a linguagem da ceia de novo.
derramou a sua alma na morte. Lá na instituição da ceia, Jesus fala, derramar o meu sangue para a remissão de pecados. Derramou a sua alma na morte. Foi contado com os transgressores. Contudo, sobre si levou o pecado. Olha aí a remissão dos pecados. Levou sobre si a remissão dos pecados. E pelos transgressores intercedeu. Intercedeu aqui não exatamente como uma oração. Embora tenha orado. Pai, perdoa, porque não sabe o que fazem e tal. Mas interceder no sentido de mediação. De colocar-se entre. Né? Definitivamente agora como a ponte adequada, né, para reconectar o homem à vida, introduzido no paraíso. Né? Os irmãos aí falaram no paraíso, né? Uma outra pesquisa linda da Bíblia, né, é comparar o Éden com a cidade santa. Né? E perceber como a Bíblia começa no jardim e termina no jardim. Aqui tem praça, lá tem praça. Aqui tem árvore, lá tem árvore. Aqui tem rio, lá tem rio. Né? Aqui Deus encontra com o homem e aqui Deus habitará com o homem. Né? E essa grande história da redenção já afiançada pelo sangue de Jesus. Já garantida pelo sangue de Jesus. Né? Com valor eterno. Né? Assim como ele deixou tudo isso pendente, né? E tudo isso foi coberto pelo sangue de Jesus, também futuramente e eternamente coberto pelo sangue de Jesus. Por isso que Hebreus vai dizer como o sangue de touros poderia adquirir isto para nós. Né? E é por isso que nós também dizemos, né, como um homem, um santo, uma santa, pode cobrir esse rombo entre nós e Deus. Eu gosto daquela expressão que Paulo usa em Efésios de penhor. Sim, penhor, garantia, selo, né, exatamente. Traz o significado da vida eterna, o preço da vida de Cristo. Aí nós podemos entender aquilo que a Irene perguntou sobre as enfermidades, as dores e tal. Né? Cristo já nos salvou definitivamente de todos os efeitos do pecado. Todos. Mas nós estamos na esperança da concretização desta salvação. Porque ainda gememos, como disse o apóstolo Paulo. Ainda gememos. Mas nas nossas dores, já temos a certeza da nossa salvação. Por isso Paulo pode dizer em Romanos, quem nos separará do amor de Cristo? Quem nos separará do amor de Cristo? Se ele assumiu a nossa carne, com esta carne pagou o preço, com esta carne adquiriu salvação, está vestido dessa carne nossa, num estado de glória eternamente. Quem pode nos separar desta aliança? Esta aliança que Deus gratuitamente ofereceu para os homens e Ele próprio pagou o penhor. Ele próprio pagou o preço dessa aliança. Ele próprio fiou tudo isso. Né? Então, quem pode nos separar do amor de Cristo? Qualquer coisa momentânea de agora? Qualquer tribulação do momento? Qualquer dorzinha de cabeça? Qualquer câncerzinho? Não. Por quê? Porque a nossa vida já foi adquirida. Né? E a garantia que Ele nos deu é o Seu Espírito Santo, que diz para nós continuamente, você é meu filho e meu amado. Espera, espera. Né? Espera aí, segura. Ainda não é o tempo. Né? É necessário. Aí tem vários outros necessários da Bíblia. Né? Eu mostrei para vocês apenas um. Mas se você pesquisar a expressão é necessário, tem várias outras do plano de Deus, lá no Apocalipse, é necessário, é necessário, é necessário. Então fica aí, calma. Né? Aquele sangue que clama debaixo do altar, dizendo, até quando, Senhor, até quando? Ele vai falar, calma aí, ainda é necessário algumas etapas aqui do processo, né? Alguns recursos judiciais no Supremo Tribunal Federal, né? Calma aí. Estava pensando aqui, a gente fala salvação de graça, né? E muitas vezes a gente vive levianamente dessa forma, porque não foi de graça. Nós não temos como pagar isso, mas Deus custou muitíssimo. Custou tudo. Tudo, né?
falou sobre isso, né? Eu estava até pensando na questão do sacrifício, quando você fala, Deus feriu a Ele mesmo, Ele deu o que era dele. A gente infinitamente é menor com relação aos filhos, né? Por exemplo, a gente que é mãe e tal, né? Qualquer coisa que se faça a um filho dói em você, e há coisas que doem na sua carne. Né? Imagina a comunhão eterna da Trindade, né? Que foi ferida pelos nossos pecados. Eu queria mostrar para vocês rapidamente algumas porções. Vamos ver aí agora eu estou na lição 10, só pegando aqui esse fundo profético aqui. Em Mateus 15, Marcos 7 e tal, Jesus está fazendo uma série de curas físicas e o profeta fala, isso aconteceu para se cumprir. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas doenças e tal. Né? Então, alguém leia aí um dos... Mateus 15... Mateus 15, Mateus 15 não. Mateus 15 é só para mostrar as pontes que se faz entre Isaías e o Evangelho. Então aqui ele pega uma profecia do Evangelho, mas para dizer, esse povo não me honra, esse povo está longe de mim. Eu queria pegar Mateus 12, onde ele fala da cura. Acho que é isso, né? Mateus 12, 17. Não, é isso mesmo. Mateus 12, 17, Pode ler. Para se cumprir o que foi dito por intermédio do profeta Isaías. Pode continuar. Eis aqui o meu servo que escolhi, o meu amado, em quem a minha alma se compraz. Farei repousar sobre ele o meu espírito, e ele anunciará juízo aos gentios. Não contenderá, nem gritará, nem alguém ouvirá nas praças a sua voz. Então veja, o evangelista aqui está dizendo, para se cumprir o que foi dito por meio do profeta Isaías, eis aqui o meu servo. Então identificou quem era o servo de Isaías. Né? Se você olhar outras referências, Mateus 13, 17, 13, 14, ele vai falar do endurecimento do coração e tal. Em Lucas 4, 17, Jesus vai falar, agora se cumpriu aquela palavra do profeta Isaías, o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para proclamar, para libertar, para anunciar o ano aceitável do Senhor e tal. Várias outras profecias, agora achei, Mateus 8, 17, quando ele fala das curas, porque agora ele vai pegar especificamente Isaías 53 e aplicou a Jesus. Mateus 8, 17. Vai, pode ler. Para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. Ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou com as nossas doenças. Isso. O evangelista aqui relaciona com Isaías 53, porque fala assim, chegada a tarde, versículo 16, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele meramente com a palavra expeliu os espíritos e curou os que estavam doentes. E isso aconteceu para que se cumprisse o que o profeta falou. Ele tomará sobre si. Né? Porque essas doenças todas, espirituais ou físicas, né, nada mais eram vistas aqui como sequelas da nossa fraqueza, da nossa deformidade, da nossa fragilidade. Né? Em João 12, 38, 41, ele também cita Isaías. Vamos ver lá qual 12, 38. Vamos ver só o 38 para ganhar tempo, depois vocês leem com mais tempo. Isaías 53. Pode ler. Isaías 12, 38. Para se cumprir a palavra do profeta Isaías que diz, Senhor, quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Exato. Está citando Isaías 53 para aplicar ao ministério de Jesus. No versículo 40 também ele fala do coração duro, etc, etc. E depois, por fim,
só para amarrar isso e mostrar como a igreja de Jesus entendeu, desde o início, Isaías 53 como sendo o cumprimento da vida de Jesus, e eu agradeço ao Felipe por isso, né? Por esse registro lá do etíope, é quando Felipe encontra aquele etíope na carruagem, né? E ele está lendo, ele tem uma cópia, né? Tem lá o iPad, não sei o que lá, ele está lendo, ele tem uma cópia própria, tem um Kindle, coisa que ninguém tinha, ele tinha uma cópia de Isaías, era homem rico, e estava lendo exatamente Isaías 53, quando fala, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, ele foi moído e tal. E o Felipe chega para ele e fala assim, entende o que está lendo? Que legal, né? Um evangelista que conhece as Escrituras, entende o que está lendo? Como vou entender se alguém não me explicar? O mundo está bradando isso para a igreja hoje. Não entendo o que vocês falam. Você simplesmente lê a Bíblia para mim, mas eu não entendo o que vocês falam. Né? Alguém pode me explicar o que significa tudo isso? E aí Felipe, a partir daquele texto, lhe anunciou a Cristo. E o resultado foi uma conversão com batismo imediato. Né? Então é muito legal isso aqui, que Felipe fala, a partir daquele texto, lhe anunciou a Jesus. Então aqui nós temos a prova final de que Isaías 53 é o fundo profético em cima do qual Jesus fala sobre resgate e remissão. Então eu quis gastar essa aula com Isaías 53 para mostrar a fonte da nova doutrina que Jesus está estabelecendo. Eu sou o servo do Senhor, e dar minha vida para resgatar vocês, e vou derramar meu sangue para libertá-los dos seus pecados. Né? Tudo isso tem que ecoar dentro de uma longa história da humanidade, que está aí estampada nas Escrituras. Por isso Jesus pode usar as Escrituras para falar, elas falam de mim. Elas falam de mim. Como falam do Senhor? Está aí. Né? Que por baixo das palavras de Jesus estão as palavras do profeta. Então você entra nesse rio aí, né? E vai se embanhar nessa palavra de Jesus e tal, para se embeber da bênção do Senhor. E para reconhecer na sua própria vida, na nossa própria vida, a libertação de Jesus. Aí o Evangelho justificará a nossa vida, né? E Jesus, como diz Isaías 53, ficará satisfeito. Né? Verá o trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Vai falar, puxa, valeu a pena. Quantos estão vindo à salvação? Ele vai falar, valeu a pena. Jesus não está lambendo as feridas do céu. Ele está feliz. Né? É isso que as Escrituras dizem, está feliz, porque toda aquela dor valeu a pena. Diga não. É como a dor do parto, né? É como a dor do parto quando ele falou das mulheres, né? Ele falou, a mulher quando está para dar à luz geme e chora, mas depois se esquece por causa da alegria. Né? Jesus sofreu dores de parto, porque a partir dele, a vida voltou para nós. Né? A vida voltou para nós. Agora, meus irmãos, se nós não entendermos o que Deus está fazendo na nossa vida, tudo isso será como folhas levadas pelo vento. Né? Nós vivemos dentro de um conjunto que não entende mais essas coisas. Não entende mais. Não entende pecado, não entende morte, não entende liberdade. Não entende mais. Deus se tornou dispensável. Dispensável. Né? Você pode viver, construir toda a sua vida sem levar Deus em conta. Esse é o evangelho do mundo que está aí. Né? E nós estamos imersos nessa sociedade. E isso
vai nos contaminar. Né? Para não contaminar, nós temos que afundar raízes nesse solo novo que Jesus nos deu do Evangelho. Aí nós poderemos contrapor. E aí nós seremos luz do mundo e sal da terra. Senão, o mundo vai nos engolir. Eu espero que, ao ouvir essas palavras, você entenda o perigo, né, de ser engolido por esse mundo. Como o diabo falou lá no Éden. É assim que Deus disse. Né? Não é tudo isso também. Né? Não é tão grave. Né? Vocês podem dar uma escapadinha e tal, nada vai acontecer. Né? Então, assim, essa voz do diabo ecoa no ouvido da humanidade até hoje. E cabe a nós ouvirmos a chamada do Evangelho. Né? Arrependam-se e venham. Arrependam-se e mantenham-se arrependidos. Né? Permaneçam em mim, como Jesus falou. Né? Bebam da água da vida. Senão... São duas vozes, né? Tem essa primeira e tem a última. Até quando o homem, o filho dele até. Ah, sim, sim. Você fica nos dois extremos. Exatamente. Jesus nos avisou, né? Porventura, quando o Filho do Homem vier, haverá fé na terra. Né? Jesus nos avisou. Tempos difíceis que virão. Né? Então, irmãos, a aula de hoje talvez não tenha sido tão profunda, porque o texto é riquíssimo, né? Mas o objetivo era apenas levá-los à fonte que está por trás da mensagem de Jesus, para que você vá lá um pouco, né? Para estudar Isaías 53 e Isaías e tal, teria que ir mais fundo, né? Mas se você sentir um gostinho e quiser ir para mais baixo, né? Cavar mais fundo, vai encontrar mais coisa, né? O texto é muito rico. E esse texto martelou a mente de judeus durante séculos, porque Isaías é de 600 antes de Cristo. E ninguém entendeu essa palavra de Jesus até que ele veio. Fiquemos com isso. Pode. Eu queria que a gente orasse pelo Eliseu. Ele é o Felipe que está explicando para a gente as Escrituras. Se alguém está sentindo no coração, como eunuco, eu estou. Se você está sentindo isso no coração e entendendo que ele tem sido para nós um Felipe, porque ele está explicando, revelando verdades que a gente não tem descoberto sozinho, eu queria que você estendesse sua mão para cá e que vocês orassem comigo. Pai, em nome de Jesus, eu quero agradecer ao Senhor, porque o Senhor tem se revelado a nós, Pai. Obrigada porque o Senhor tem dado para nós um coração quebrantado na tua presença, Pai. A tua palavra é tão profunda. Se nós temos molhado só as nossas mãos, só temos colocado a planta dos pés, mas nós queremos mergulhar nesse rio do Senhor. A água viva do Senhor, que entra em nós, Pai, que brota para a vida, Senhor. Deus, eu estou com meu coração profundamente agradecido. Eu tenho visto semana após semana essa sala cheia, Deus, porque os meus irmãos têm sede de Ti. Os meus irmãos clamam pela sabedoria do Senhor, Deus, por alimento colocado sobre a mesa, Deus, os Teus manjares, Senhor. Obrigada porque o Senhor tem aberto essa classe para nós. Obrigada porque o Senhor tem aberto o coração dos meus irmãos, Pai, para a Tua palavra, para o estudo dela, Senhor. Mas nós não teríamos isso se o Senhor não tivesse levantado Eliseu, Deus. E nós queremos agora interceder pela vida dele, Deus. Porque o Espírito Santo de Filipe está sobre ele, Senhor. Ele nos explica, ele nos faz entender, Pai, aquilo que a gente não consegue sozinho. Derrama, Pai, sobre a vida dele uma porção dobrada do Teu Espírito, Senhor. Mais do Senhor sobre ele, Pai. Mais, Senhor, enche a vida dele até que ele fique totalmente cheio, Senhor. E por onde ele estiver, aqui, onde ele estiver, a luz do Senhor possa brilhar, Pai. Abençoa o seu casamento, abençoa a sua vida, Deus.
faz com que a sua descendência volte da terra do inimigo, Deus. E que ele possa em breve dizer: eu e a minha casa servimos ao Senhor. Nós estamos clamando agora, Deus, como igreja do Senhor, pleiteando diante do Senhor. Dá a ele, Senhor, mais da tua presença, mais de ti. Nós te adoramos e nós te louvamos, Deus, porque o Senhor tem sido misericordioso conosco. Que isso que a gente aprende aqui, Deus, possa transformar a nossa mente, Senhor, o nosso coração, renová-lo, Deus, para que possamos, ó Deus, dar glória, honra e louvor para o Senhor, porque o Senhor merece tudo isso. Nós oramos assim, Pai, em nome de Jesus. Amém.